Papa. O Papa é de tão grande dignidade e exaltado que ele é não mero homem, mas como se fosse Deus e substituto de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar e interpretar as leis divinas. O que quer que seja que Deus ou o Redentor faça, o vigário pode fazer sem nada contrariar a fé. Isso não é colocar-se no lugar de Deus? Isso não é pretender ser o próprio Deus? Vocês todos já ouviram falar de Rui Barbosa, certo? Um jurista baiano, inteligente. Bem cedo na vida ele entrou em contato com uma obra escrita em alemão, falando justamente sobre o Papa. E esse material foi recentemente republicado. E eu tenho aqui a obra publicada chamada O Papa e o Concílio. Esta obra, O Papa e o Concílio, foi publicada em 1869. E quem publicou esta obra foi um teólogo alemão que usou um pseudônimo de Janus. E esta obra que ele publicou fala justamente da pretensão do Papa em querer ser Deus e em querer ser infalível. Ela estava escrita em alemão e Rui Barbosa entrou em contato com essa obra. Ele ficou tão impressionado com a leitura que ele traduziu esta obra para o português e ele fez uma introdução à obra. Só que a introdução dele ficou maior que a própria obra. E na introdução que Rui Barbosa fez sobre a obra de Janus, esse teólogo alemão, ele escreveu algumas coisas interessantes. Olha o que escreveu Rui Barbosa na página 132 do volume 1, que é a introdução ao volume 2, que é a obra original. Rui Barbosa disse assim: quando se diz que o infalibilismo é uma divinização do Papa, não há metáfora na expressão. Há apenas o enunciado literal e estrito da doutrina ortodoxa ensinado nos livros ultramontanos. O Papa é Jesus Cristo na Terra. Ele está citando um escritor ultramontano. É relativamente ao Cristo quanto à autoridade. O que é Cristo, o Cristo é para Deus, seu Pai. Estas são palavras textuais de um prelado cujas obras de propaganda têm a máxima voga. E mais um pouco, na página seguinte, ele começa a mencionar uma obra intitulada Ato de Fé dos Novos Católicos convertido ao Papismo. E no artigo 3 dessa obra, Rui Barbosa cita: confessamos e cremos que o Pontífice Romano é o vigário de Jesus Cristo que pode, à sua vontade, absolver os homens do pecado, preservá-los do inferno ou enviá-los para o inferno. Artigo 5. Confessamos que o Santíssimo Padre deve receber as honras divinas, e isto com genuflexões mais profundas, como ante ao próprio Cristo. Artigo 11º. Confessamos que o Pontífice Romano tem o poder de alterar as Escrituras, acrescentá-las ou diminuí-las segundo a sua conveniência. O que Rui Barbosa está dizendo? De que essas blasfêmias cometidas pelo poder romano são claramente o chifre pequeno de Daniel capítulo 7. Um outro detalhe, uma terceira característica. Diz o profeta Daniel de que o chifre pequeno proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo, mudaria os tempos e a lei, e os santos lhes seriam entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Nós já vimos aqui o que significa tempos, estão lembrados? É anos, Daniel 11:13. 3 tempos e meio são 3 anos e meio. Agora, se você vai para Apocalipse, falando do mesmo poder no capítulo 13, lá diz que esse poder agiria por 42 meses.
Mas se você vai um pouquinho mais para frente de Apocalipse, você vai perceber que esse mesmo poder atuaria também por 1260 dias. Então, na Bíblia, em Daniel e Apocalipse, o chifre pequeno atua por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 tempos e meio, 42 meses ou 1260 dias. São 3 períodos distintos ou estamos falando de um mesmo poder? É claro que é o mesmo poder, basta fazer a conta. 3 tempos e meio são iguais a 3 anos e meio. Se cada ano tem 12 meses, você tem 42 meses, porque são 12, mais 12, mais 12, mais 6. 42 meses é o mesmo período de Apocalipse. E se você multiplicar 42 por 30, que é a quantidade de dias no calendário judaico, você vai chegar a quantos dias? 1260. Então, 3 tempos e meio, 42 meses ou 1260 dias falam de um mesmo período. E como estamos tratando de profecia, em profecia, segundo Ezequiel 4, 6 e 7 e Números 14 e 34, cada dia equivale a um ano literal. Isso quer dizer que o chifre pequeno atuaria na história por 1260 anos. Eu disse para vocês no primeiro bloco que a última tribo a ser expulsa foi os ostrogodos. Quem guardou o ano que foi expulso? 538. Pois bem, agora é só você pegar o ano 538, somar 1260, nós seremos levados a que ano? 1798. O que aconteceu em 538? Um decreto de Justiniano colocando o bispo de Roma como cabeça de todas as igrejas e dando ao papado jurisdição temporal. O que aconteceu em fevereiro de 1798? A prisão do Papa Pio VI, que era o Papa da época. Agora eu pergunto, Kênia, Antíoco Epifânio viveu 12 séculos para cumprir essa profecia? Antíoco Epifânio estava vivo em 538? Antíoco Epifânio viveu até 1798? Então não pode ser Antíoco Epifânio. E aqui, deixa eu falar com você que está em casa. A maioria dos teólogos dispensacionalistas estão ensinando por aí de que esse chifre pequeno é Antíoco Epifânio. Engano satânico. E sabe por que engano satânico? Porque se eu coloco o chifre pequeno no 2º século antes de Cristo, eu não tenho com que me preocupar. Outros teólogos futuristas da escola de interpretação profética futurista estão colocando o anticristo para um futuro distante. Ora, se ele está no passado ou no futuro, o que tem a ver comigo no presente? Nada. Mas a escola de interpretação profética historicista diz que esse poder do chifre pequeno, ele está atuando na história e que houve uma supremacia desse poder por 1260 anos. E qual é o movimento religioso que se encaixa perfeitamente nessa profecia? Apenas um: o sistema papal. Durante 1260 anos, os cristãos foram perseguidos e mortos. Durante esse período, um dos povos, os valdenses, habitou entre a França e a Itália. Ali, em casas simples, eles moravam e mantiveram a palavra de Deus exaltada. Eu visitei na Alemanha alguns anos atrás este prédio. Aqui no 14º século aconteceu um concílio e John Hus e um ano depois Jerônimo de Praga foram condenados à morte pela Inquisição. E eles foram queimados em praça pública, a poucos quilômetros desse prédio, que permanece o mesmo até hoje. Aqui foi o concílio de Constança. Isso aqui é Constança, na Alemanha. Esse poder dominou por 12 séculos. Em 1798, os generais Berthier e Servani, por ordem de Napoleão Bonaparte, prenderam o Papa Pio VI, que era o Papa da época. E essa prisão do Papa foi o cumprimento da profecia de Apocalipse 13, verso 3,
que diz que uma das suas cabeças seria golpeada de morte. Esse foi um golpe mortal para o papado. Agora ainda temos uma quarta característica. Esse poder, segundo Daniel 7:25, vai mudar os tempos e a lei. Esta é a última característica que vamos estudar hoje. Mudar os tempos e a lei. Aí está, cuidará em mudar os tempos e a lei. Se você olhar para Êxodo capítulo 20, versos 3 a 17, lá estão os 10 mandamentos. Mas se você olhar para o Catecismo, na página 539, aqui estão também os 10 mandamentos. Mas agora você vai começar a perceber de que houve uma alteração. Aqui aparece na página 539 os 10 mandamentos. Só que depois você começa a ver de que alguma coisa foi mudada. Um espaço foi deixado em branco. Ou seja, 3 mudanças o catecismo faz na lei de Deus. Primeira delas, exclusão do segundo mandamento. O segundo mandamento ensina: não farás para ti imagem de escultura. Esse mandamento da santa lei de Deus foi excluído do catecismo. Segunda mudança, o quarto mandamento da lei de Deus, em Êxodo capítulo 20, versos 3 a 11, ensina que o sábado é o dia a ser santificado. Aqui no catecismo se ensinou guardar domingos e festas. E finalmente, como tiraram o segundo, só sobraram 9. Então dividiram o 10º mandamento em 2, para voltar a ter 10, porque senão seriam apenas 9. Agora, esta mudança na lei de Deus não é nova. Ela começou desde o 4º século, quando Constantino tornou-se imperador de Roma. E Constantino, no dia 7 de março de 321, ele baixou o que a história chama de o primeiro decreto dominical. E aqui está a cópia do decreto, como promulgada no Codex Justinianus, livro 3, no título 12 e 13. E esse decreto de Constantino convida a todos a descansarem no venerável dia do sol. Devem os magistrados e as pessoas